Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Vidas que Transformam Vidas. Eu fiquei um pouco empolgada aqui porque eu estou na presença da minha mentora de inglês, então a gente fica tímido, né? Quem tem mentor sabe. Bom, eu sou a Bruna Moreira e se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva para você ficar por dentro dos próximos episódios. Eu estou aqui com a Ellen, vou pedir para que ela se apresente, mas antes de mais nada, eu quero trazer para vocês a perspectiva para vocês começarem a pensar o que uma mentora de inglês para negócios está fazendo no podcast da Transformar. Guardem essa pergunta que a gente vai responder ao longo desse episódio. Ellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Então, para o pessoal saber um pouco sobre você e também sobre a Higher Up, por gentileza, se apresente. Ok, meu nome é Ellen Haga, eu sou mentora de inglês para negócios e fundadora da Higher Up Business English. Nós somos uma empresa cujo objetivo é a comunicação estratégica de líderes em inglês. Eu acho que isso já dá um pouco spoiler sobre como que inglês transforma as vidas das pessoas. Agora vamos ver se realmente transforma a vida das pessoas. A Ellen tem a missão de trazer isso para nós. Bom, mas antes, Ellen, muito obrigada por aceitar o convite. E aí eu já vou começar assim, falando uma coisa que eu acho que é um pouco polêmica talvez para você. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, a sensação que eu tinha era que quando eu terminasse a faculdade, todos os meus colegas, eu me formei em administração, todos os meus colegas que estivessem numa grande empresa, num cargo de liderança, estariam falando inglês. E naquela época, eu me formaria lá em 2011, 2012, naquela época eu falei assim, meu Deus do céu, não posso ficar de fora. Alguns anos já se passaram e eu ainda estou assustada com a quantidade de lideranças que não falam inglês, não entendem inglês. Isso é triste de falar, né? Assim, se a gente considerar a população brasileira, em torno de 5% das pessoas falam inglês. Falam inglês em algum nível, mas desses 5%, em torno de 1% da população fala inglês fluentemente. 1%. Isso é um número muito baixo. Não é? Eu fiquei né? assustada assim, agora, 1%. Exatamente. Existem estudos, por exemplo, da EF, que faz um ranking mundial de proficiência e fluência, porque são coisas diferentes. Mas sem entrar muito na questão, esse ranking, ele mostra em todos os países qual que é o nível de fluência que as pessoas têm, né? E o Brasil tá lá depois da 80ª posição. Nossa. Né? Então, realmente, é a realidade, né? Infelizmente, das pessoas. Até uma cliente me trouxe um caso, se você me permite compartilhar. Claro. Essa foi uma história que me marcou muito, porque o sonho da vida dela era trabalhar no McDonald's. Mas, veja bem, não era ser atendente de caixa do McDonald's. Ela queria trabalhar no corporativo, porque era uma marca forte. E aí, ela chegou na entrevista e não perguntaram em nenhum momento se ela falava inglês. Eles simplesmente chamaram ela para entrevista e o recrutador não era brasileiro. Então, ele já chegou falando inglês com ela e ela travou. E aí, ela não conseguia falar e parou tudo. E aí, esse recrutador, depois ele mostrou para ela que ele falava português e ele falou para ela assim, eu estou com raiva porque eu não posso te contratar. Porque você é a pessoa perfeita para o cargo. E eu não posso te contratar porque você não fala inglês. Então, imagina para mim, que acredito fortemente que inglês, não só para líder, mas de forma geral, inglês te torna cidadão global. Você tem acesso ao mundo através de inglês. A gente está vendo agora esses relatos que estão acontecendo, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui, antes de começarmos, sobre a situação nos Emirados Árabes. Se você quer ter acesso à informação, você tem que ler inglês. Porque a informação que está em português na internet, ela é em torno de 2%. Vou fazer um recorte aqui agora, porque eu estava me recuperando do choque Uhum. de que apenas 1% é Sim. fluente. Então, Sim. vamos fazer um recorte até chegar nessa parte de ser cidadão global. Uhum.
Bom, primeiramente, assim, por que eu vou pontuar essa minha crítica para alguns líderes que não falam inglês? Porque o Brasil é uma cultura que tem muita coisa norte-americana, tem muita influência norte-americana. Estadunidense. Né? Estadunidense, muito obrigada, né? Tem o Canadá, tem toda a razão. Sim. Estadunidense. Tem muito forte dessa influência. É um país muito global, se a gente for olhar, né? A gente é muito... eu acho que agora, até com a internet, difundiu a quantidade de imigrantes que a gente tem do exterior, imigrantes, né, que a gente tem. Sim. Como que eles gostam e apaixonam pelo Brasil. A sua comunidade japonesa, né, uma das maiores do mundo, tá aqui no Brasil, de imigrantes, enfim. Então, tá no hype hoje, o Brasil. Tá no hype. Tá no hype. Exatamente. E aí, eu acho muito interessante, né? Porque vocês já sabem um pouquinho como que eu sou também, né? De profissão. E acho que a gente tem que ser um profissional de alto nível. E uma das coisas que eu vejo, assim, é que a gente tem muitas multinacionais. Além de multinacionais, nós temos muitas empresas nacionais que exportam. Sim. E cujo inglês é a principal língua. Porque olha que interessante, eu sou uma dessas pessoas, não tenho orgulho de falar isso, mas sou. Eu tenho muita dificuldade com o espanhol. Eu tenho mais facilidade com o inglês do que com o espanhol. Então, é muito mais fácil eu falar em inglês do que espanhol. Sim. E a gente tem essa realidade, né? Mesmo aqui em Ribeirão, que somos interior, temos grandes empresas que nasceram aqui, que exportam, e falar inglês é importante. Posso fazer um comentário sobre Claro. isso? Muito interessante, né? Eu tenho uma cliente que é espanhola. A empresa é espanhola. E quando a gente vai fazer reunião, ela e minha parceira argentina, a reunião acontece em inglês. Por quê? Porque é mais fácil? Porque a Ellen não fala espanhol. Entendi. Então, você vê que interessante. A reunião poderia ser em espanhol. E eu não falo espanhol. Então, acontece em inglês. Então, inglês é a língua franca dessa reunião. Por isso, inglês é a língua franca dos negócios. Mas continua. Sim. Então, e aí eu observo, por exemplo, algumas empresas que a gente tem com nome americano que os líderes não sabem pronunciar. Nossa, acontece. É raro, mas acontece sempre. Não, isso é horroroso. Isso é horroroso, gente. Deveras. Sim, porque Dale Carnegie, né, no livro, ele vai falar que o seu nome é o som mais doce que você pode ouvir em qualquer idioma. Então, falar o nome da pessoa corretamente é muito importante. Sim. E eu levo isso para as empresas, né? Porque se eu sou um fundador dessa empresa, eu quero que as pessoas saibam pronunciar o nome da minha empresa. Só que falar o nome da sua empresa é a forma como ela se posiciona, né? Eu me lembro muito do case da Hyundai, né? Que ela sempre tem essa chamadinha para, de uma forma indireta, dizer assim, não é Hyundai, é Hyundai. Né? Poucas pessoas pronunciam Hyundai. Sim. Entre outras marcas que a gente tem. Agora, uma coisa é a gente pronunciar o nome de marcas, agora outra coisa é um líder numa empresa, numa reunião de negócios, ele não saber falar o nome da própria empresa, porque ele não consegue pronunciar o nome da própria empresa. Não, isso é realmente desastroso, né? Dá um exemplo muito equivocado para a equipe, né? Sim. E o líder representa a empresa, então, assim, é duplamente desastroso. Mas isso que você trouxe me lembrou uma matéria que saiu na Valor, semana passada, inclusive, sobre como o Brasil é um mercado que está trazendo muito executivos internacionais. Então, empresas veem o potencial brasileiro, porque a gente tem mesmo potencial. Muito. O Brasil está crescendo, o Brasil está desenvolvendo. Então, assim, sem entrar no mérito político disso, isso está acontecendo, é um fato. Então, conforme nós temos empresas trazendo líderes, né, trazendo executivos de fora, ou levando esses executivos, né, porque é interessante para a empresa também levar os líderes brasileiros para fora, para que eles conheçam as matrizes, para que eles vejam como as coisas são feitas em outros países, né, porque esse intercâmbio é muito positivo para a empresa. Então, como é que esse intercâmbio ele pode acontecer se você não consegue o básico, que é se comunicar? Exatamente. E para você, se já começou a captar agora o nosso episódio aqui, esse é um episódio global e a gente está falando aqui para líderes, sejam eles líderes que trabalham hoje dentro de empresas construindo uma carreira em liderança, ou seja, para você que tem um negócio e que está aí começando a pensar em exportar os seus serviços ou seus produtos, entrar no mercado global e talvez a língua pode ser uma barreira.
Não é? Pois é. Exatamente. E voltando aqui agora, né? A gente está aqui no interiorzão do estado de São Paulo, né? E é muito interessante porque a gente tem o WTC, World Trade Center, que vai inaugurar em Ribeirão Preto. Tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e de ver quantas marcas a gente tem aqui no interior que já exportam. E quando a gente fala de exportar, a gente está falando que a gente tem fornecedores em diversos lugares. Sim. Então, quando esses fornecedores estão em diversos lugares, eu vou precisar de pessoas que vão falar fluentemente a língua inglesa. E aí, a Ellen tocou num ponto aqui bem interessante, porque, Ellen, a minha expectativa que ao sair da faculdade, os meus amigos que fossem tentar cargos em carreiras de liderança, em empresas com um potencial de crescimento, já estivessem falando inglês. Pelo um pouco do que você começou a falar, que são as matérias, as informações. Então, grande parte daquilo que a gente vai estudar de gestão, ela tem uma origem que foi escrita por uma língua inglesa. Então, eu me lembro quando eu fui estudar 5W2H, né, que é uma metodologia escrita em língua inglesa. O sistema Toyota de produção, que ele foi traduzido também para o inglês. Tem muitas palavras que não têm tradução literal, não adianta a gente tentar traduzir literalmente, que a gente não consegue entender o significado das coisas. A gente realmente precisa entender o que eles quiseram dizer na língua original. Sim. Então, grande parte desses materiais estão ainda em inglês, né? E como você começou a falar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você falou que apenas 2% da informação na internet está em português. Uau! Isso vem da minha formação em biblioteconomia, né? Eu gosto muito de dados, eu gosto muito de entender como que dados se tornam informação e como a gente tem acesso a isso, porque para mim isso é um ponto muito caro, né? Na minha formação. E se você só tem 2% da informação acessível em português, a informação que vem para você, ela sempre vem através das mesmas fontes. Sim. Né? Então, isso é limitado. Então, se você quer desenvolver o pensamento crítico, que é crucial para um líder, não tem condições de você só ficar sendo alimentado pela mesma fonte. Você precisa ir atrás de informações diferentes. Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz bastante na Higher Up. Trazer pensamentos diferentes para justamente fazer os nossos clientes questionarem, através do inglês, claro, mas tem coisas que a gente, no nosso dia a dia, às vezes não tem tempo para parar, né? E aí, a gente trabalha isso com os clientes, tá? Mas esse é um ponto de vista. Qual que seria um outro ponto de vista? E de onde está vindo essa informação? Percebe? Perfeito. Porque isso é muito importante, ainda mais hoje. Você ter inglês, você saber inglês, te dá esse acesso. Ah, mas eu posso usar IA. Ah, não, gente, não. Não. Não dá para confiar. Assim, eu não colocaria minha carreira na mão de uma ferramenta. Não, e outra coisa, né? Eu uso muito a IA para ajudar em tomadas de decisão, mas vou pegar exemplo prático, como que a IA me ajuda. Eu vou elaborar um conteúdo de um treinamento. Eu peço para ela me ajudar a pensar. Aí ela vem, dá uma sugestão, eu olho e falo, querida, o que você estava pensando quando você colocou isso aqui? Exatamente. Não tem como eu linkar isso aqui com isso aqui. Exatamente. Entendeu? Aí eu vou perder meu tempo tentar entender qual é a linha de raciocínio da IA. Se ela tá para me servir, não eu para servir a IA. Com certeza. Então, eu preciso ter pensamento crítico até mesmo para usar a inteligência artificial. Com certeza. Agora, que nem vou pegar um recorte que eu gosto de pegar polêmica. Embora eu não participe eu adoro. Embora eu não participe dela nas mídias sociais, porque eu não tenho tempo. Mas eu gosto de entender o que está formando a mentalidade das pessoas, até porque na Transformar a gente trabalha muito com a mentalidade. Porque é através da mentalidade que a gente desenvolve comportamentos, hábitos e resultados. Sim. E quando eu vou ver equipes com baixo resultado, eu vou olhar quais são os comportamentos. E geralmente eu vou olhar a mentalidade. E é muito interessante. Já eu vou falar do comportamento brasileiro de tudo fazer piada. Tá. Mas, por exemplo, assim, né? Uma coisa interessante que eu gosto de observar. O pessoal critica muito o excesso de inglês, né? Nas nossas comunicações. Eu até acho que tem empresas que não deveria e nem precisaria usar. Sim, com certeza. Usa a palavra em português. Se você não for uma empresa de intercâmbio internacional, não tem por que você ficar usando. Mas, assim, a gente fala feedback.
marketing. A gente vai falar KPIs. Budget. Então, são tantas palavras que fazem parte hoje do nosso universo e muitas dessas empresas que vai utilizar esse tipo de linguagem é porque tem alguma origem de algum material que está em inglês. Sim. Então, de alguma forma, é interessante você entender. Então, por exemplo, às vezes pode ser que você esquece o que aquilo significa. Então, o que é feedback? Às vezes eu pergunto pro pessoal, o que é feedback? É uma alimentação retroativa de uma comunicação. Sim. Né? Então, feed vem de alimentar, né? E back vem de retornar. Então, se eu entendo o que significa aquela palavra, eu provavelmente sei o que é essa ferramenta. Então, eu sempre falo pro pessoal assim, feedback não é você passar uma informação, né? Na verdade, o feedback é você ter um retorno de uma informação que foi passada antes. Ou alguém que fez alguma determinada ação, você dar um retorno daquilo que foi feito. E às vezes as pessoas, quando eu vou explicar isso, elas falam, nossa, eu não imaginava que era isso. Eu falei, mas o que significa feedback? Eu não sei. Exatamente. Acontece. Exatamente. Então... vou trazer um pouco da linguagem da administração, né? Ainda hoje, eu tô tentando pensar aqui, né? Eu lembro de muitos poucos autores que a gente estuda na administração que criou uma metodologia que a gente usa dentro da empresa, que ela é exclusivamente brasileira. Não conheço, eu desconheço. Então, se alguém que estiver assistindo conhecer, por gentileza, manda para mim na DM, que eu adoro estudar essas coisas e entender. Sim. Até então, eu lembro que de RH, área de pessoas, para a área de exatas, todas tiveram alguma origem fora, que a gente traduziu para o português e começou a implementar, enfim, nas empresas. E você sabe que quando eu comecei a ter a curiosidade de falar assim, muito porque eu discordava dos professores. Claro. Muito por causa disso. Claro. Principalmente na área de marketing. Nossa, em marketing eu falava, gente, isso não faz sentido. Aí você pegava aquele livro e você falava, gente, não é possível. Aí você falava, deixa eu pegar o livro original. Gente, é muito interessante isso. Comenta um pouco sobre essa questão da tradução para o português, como que pode mudar, inclusive, o significado daquilo que a gente está entendendo. Isso é uma cumbuca. É um vespeiro. Mas é importante. Realmente, né? Por isso que a gente não pode se fiar 100% nas ferramentas. E por isso que eu até trouxe a questão da IA, porque ela tem muito a ver com isso que você está comentando agora. Se você confia 100% na tradução, por exemplo, você está perdendo alguma coisa muito fundamental. E é por isso que eu acho muito perigoso você terceirizar o seu conhecimento, tá? E isso eu estou falando até do sentido de português mesmo, usar a IA para terceirizar decisões, terceirizar coisas que você como líder deveria saber, deveria pensar, deveria cogitar. Mas voltando à questão da tradução, né? Quando você traduz, você deveria fazer uma contextualização dentro daquilo que está sendo proposto, né, para o novo mercado, por exemplo. Mas, e aí eu não posso falar sobre o trabalho de tradução, porque esse não é o meu mercado, mas se o tradutor falhar nessa contextualização de cenários, vai, logicamente, ter o resultado que é uma abominação, vamos colocar assim, que mas isso não faz sentido nenhum, né? E aí, quando eu vou ler o original, mas não é que o original, né, fazia todo sentido? E veja bem, eu não sou contra a tradução, tá? Sem tradução, a gente não conseguia ler Sociedade do Cansaço, né? Porque o Byung-Chul Han escreveu em coreano, eu não sei ler coreano, enfim, né? Mas isso... De novo, não terceirizar o conhecimento, que é você ter o conhecimento por você. Porque a gente perde. Tem muitos clientes que chegam para mim e falam, eu não preciso aprender inglês, eu contrato um intérprete. Nossa. E aí eu falo, veja bem... Você vai confiar no intérprete? Veja bem, o que você está perdendo com o intérprete? O olho no olho. O intérprete, ele não vai estar ali lendo a imagem corporal da outra pessoa para... vou tomar uma decisão aqui que ela é importante no momento que essa discussão está ocorrendo.
O intérprete não tem essa capacidade, porque o trabalho do intérprete não é o seu trabalho. São coisas diferentes. O líder, ele espera-se, né? Ele tem um tempo de experiência. E essa experiência, ela é traduzida nessa conversa que a gente está tendo. Se eu tivesse um intérprete aqui, eu estaria olhando para o intérprete. Você estaria olhando para o intérprete. Ambas estaríamos perdendo. Uhum. Então, é isso que eu explico para os clientes. E, além disso, tem uma questão que para a gente é muito fundamental, que é ter competência intercultural. Uhum. Que é entender de onde a pessoa vem e como aquilo molda o pensamento dela. Porque, às vezes, a gente está tendo uma comunicação aqui que parece super bacana. E, no entanto, eu estou sendo extremamente agressiva ou extremamente rude para a sua cultura. Uhum. Antes da gente entrar nesse aspecto cultural... desculpa. Esse é um assunto que... eu imagino. Ok. Mas você foi falando da tradução, não é seu mercado, não é meu mercado, vou falar de percepções, tá? Mas há alguns livros que eu tive, assim, a curiosidade de pegar o original para eu falar assim, gente, eu preciso entender a raiz desse conhecimento e isso aqui não tá me ajudando. Sim. A sensação que eu tenho é que alguns livros são traduzidos igual é a dublagem brasileira para alguns filmes. Né? Vocês que já viram e veem filmes dublados e que têm um pouquinho de conhecimento de inglês, percebem o que a gente perde. Sim. Né? Na tradução. E também o contexto de algumas palavras. Sim. Então, eu me lembro de já ter pego traduções de conhecimentos da área de marketing e principalmente da área financeira, que às vezes é traduzido para dentro do nosso contexto. Só que o nosso contexto não ajuda eu entender o que o autor queria explicar naquele momento. Então, isso acontece muito. Agora, sim, também não vou nem entrar no leque da quantidade de materiais que, para você se especializar em qualquer assunto, não tem uma especialização que você vai buscar, que você não vai ter uma origem desse material em inglês. Com certeza. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a ler... Olha só que interessante. Eu lembro que tinha professores que estimulavam a gente a ler matérias, né? Artigos. Estava começando a se dar mais importância aos cases. Olha só, cases. Ninguém fala, vamos fazer o caso, né? Exatamente. Soa estranho, né? Exatamente. Então, vamos estudar cases. Só que na época não tinha tantos cases, não tinha matérias de cases em sites brasileiros. Então, eu lembro que eu fuçava em todos. Foi nessa época que eu fiquei viciada em ler todas as notícias de todos os sites brasileiros que a gente tinha. E aí, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a ler o Financial Times, The New York Times e outros. E lógico que na época eu não falava tão bem assim inglês. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso entender isso aqui, porque na hora que eu for me aplicar para um cargo, né, eu não vou conseguir. Inclusive, uma das coisas que me fez subir de carreira foi ter um inglês, né? Eu não estaria aqui agora com a Propósito Transformar se eu não tivesse feito inglês, porque ela foi o inglês foi o trampolim para eu ir para o meu cargo de trainee, e de trainee para eu entrar na primeira multinacional que eu tive a oportunidade de trabalhar, e que foi, agora contando um case, e que foi muito gostoso, que foi quando na HSM, a feira que acontece em São Paulo, que é da revista, né? Que é uma das matérias interessantes para administradores e gestores lerem, inclusive. A Dale Carnegie recebeu o CEO Joy Hart. Lá. Claro que eu fiquei super envergonhada de falar com ele, mas super tranquila, porque eu conseguiria pelo menos falar um hello. Hi, my name is Bruno. E foi muito legal de poder entender ele falando ali, de você estar na presença de um CEO, de ter outras pessoas, de você falar assim, nossa, eu tô tranquila porque eu entendo o que tá acontecendo aqui. Sim. Fechei o case agora. Sim. Agora vamos entrar nessa questão cultural que você adora, e eu sei que você adora. Sim. Mas aí eu gostaria de te pedir uma opinião. Pode falar. O profissional líder que fala inglês fluente, de um profissional líder que você já conheceu e com certeza foi buscar a professora que você não é, você consegue ver a diferença de posturas? Mesmo você não sendo da área de treinamento e desenvolvimento, de gestão? Essa é uma pergunta de muitos níveis, né? Assim,
É interessante porque no começo, a pessoa que ela tá crescendo na carreira dela, a objeção dela vai ser preço. Ela tá buscando preço. Uhum. Então, ela vai para um curso de inglês, porque eu preciso resolver minha dor. Uhum. E tudo bem, ela segue. E quando o profissional ele chega num determinado estágio que ele percebe que a dor dele é muito mais profunda do que aquelas soluções rasas conseguem atender, aí é comum que a pessoa pense, deve existir alguma outra solução. Uhum. Só que aí a pessoa ela chegou num nível hierárquico, ela chegou num nível de maturidade, nível de experiência da carreira dela, que ela percebe que não, eu não estou atrás de soluções rasas. Então, por isso que eu falei que são vários níveis, né? Então, existe essa diferença, né? Porque, assim, o cliente que vem para mim só porque ele fala assim, você cobra caro e é isso que eu quero, também não é isso, né? Para mim, na empresa, o que a gente busca são clientes que entendem a dimensão da entrega do que a gente está fazendo, né? Do nosso serviço. Então, esse nível exige uma compreensão diferente da pessoa, né? E é sobre isso. Essa diferença existe. Você me lembrou um professor na faculdade que ele disse assim, uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. Que ele falou assim, que a faculdade é o único produto que o aluno paga e não quer levar. Exatamente. Porque às vezes ele tá mais preocupado em ter o diploma na parede e falar que fez do que em absorver aquele conhecimento e transmitir aquele conhecimento para realmente se tornar o que ele é. É muito comum, assim, a gente, quando os clientes, eles não têm essa compreensão, eles me perguntam, vai ter um diploma? Eu tenho um certificado? E aí eu pergunto, mas por que isso é importante para você? Porque às vezes é só para levar para o RH, talvez. Não, tudo bem. Se for só para levar para o RH, ok, eu faço um certificado para você, não tem problema nenhum. Mas não é isso que eu estou te entregando, eu não estou te entregando um papel. Então, ter essa percepção não é todo mundo que tem. Esse é o ponto que eu queria chegar. Por quê? Porque eu acho que, assim, diferencia muito. Eu vejo, às vezes, com tristeza, alguns profissionais que fizeram administração e que falam que essa profissão não deu retorno. E eu sou apaixonada pela área de administração, eu amo meu curso, eu visto a camisa, eu sou administradora no boteco. Pra você ter uma ideia, eu tava com um problema, fui num bar esse final de semana, e aí eu percebi que faltou pessoas, e eu posso estar no bar, não interessa, você já começa, nossa, a quantidade de garçons aqui por pessoa não tá muito boa, o gestor deve estar com problema, não sei o que, não sei o que. E aí, na hora de vir minha conta, veio totalmente errada. E aí, tinha uma pessoa lá comigo que falou, não, porque não sei o que. Eu falei, calma, deixa que eu resolvo isso aqui, deixa que eu resolvo. Porque era o dono que tava ali. Eu falei, não, esse cara tá precisando de ajuda e não de crítica. Aí eu falei, deixa eu resolver. Aí eu fui lá, resolvi. Ele falou, pediu desculpa. Eu falei, não, tranquilo, você tá precisando de gente pra trabalhar, né? Percebi aqui, não, eu vou te ajudar, vou arranjar uns currículos pra você. Ainda pensei, depois eu vou lá vender a mentoria pra ele, claro, que ele tá precisando. Claro. Mas moral da história, né? Quando eu vejo pessoas falando que a administração não dá retorno, eu fico pensando em como essa pessoa enxergou a formação dela. Porque é igual a carreira. Sim. Né? Eu lembro quando as pessoas falam assim, eu fiz de tudo e não tive promoção. Como que essa pessoa enxergou o crescimento dela? Será que ela espera que alguém... Você fez de tudo mesmo? Será que você fez de tudo? E que foi esse tudo que você fez? Pois é. Né? Que às vezes é percebido de formas distintas. Sim. Pelo gestor, né? Que, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que a gente trabalha bastante. Em como a pessoa se posiciona na comunicação dela. Eu tive um cliente, por exemplo, que foi muito interessante, que todas as frases dele soavam como se ele estivesse fazendo uma pergunta. E aí, eu falei pra ele assim, você me perdoa a sinceridade, mas você nunca vai ser promovido. Porque ele tava reclamando que não... Tava sendo preterido pra promoções, assim, fazia uns 2 anos. E ele... Eu não sei o que eu tô fazendo. Então, a sua comunicação está atrapalhando a sua prospecção de carreira, né? A perspectiva de crescer na sua carreira.
porque a forma como você se comunica em inglês soa hesitante pra mim. Perfeito. Percebe? Se ninguém nunca te falou isso, eu tô te falando isso agora. Presta atenção se você fala da mesma forma em português. Porque se você fala, e as chances são de que fale, você está prejudicando a sua carreira na forma como você se posiciona. Ah, agora você tocou num ponto legal. Quando eu entrei para Dale Carnegie, foi assim, uma coisa que mudou muito forte na minha cabeça, né? Eu comecei a fazer inglês sem ter certeza se eu ia precisar ou não. Mas, quem tá ouvindo, sim, você vai precisar. Não, você vai precisar. No meu âmago, eu sabia porque aquilo ia me fazer crescer de carreira. Sim. Eu não sabia onde que eu ia usar, não era na empresa que eu estava naquele momento, eu sabia que ela não exigia, mas eu sabia que em algum lugar ia ser importante. Eu só não tinha certeza de qual seria aquele lugar. Mas você vai ler material, você começa a ver filmes... Você começa a entender o inglês, né? E isso vai ficando claro como que eles se comunicam. Quando eu entrei na Dale Carnegie, e aí eu comecei a entender um pouquinho como que foi feito o treinamento que era original em inglês, norte-americano, estadunidense. Como que ele foi trazido para o Brasil, na nossa linguagem, assim como o livro, assim como as técnicas. Ficou muito evidente um negócio que eu já vinha percebendo, a nossa comunicação. Gente, vou... pedir uma desculpa aqui se alguém se ofender aqui agora. É um saco falar português quando você vê a objetividade no inglês. Então, diferenças culturais. Né? Gente, assim, não é que eu sou apaixonada por uma língua que não é minha nativa, mas é que no inglês a comunicação é tão direta. É tão objetiva. Sim, exatamente. Nossa. Dá pra comparar. Você estava falando das traduções. Quando você pega um livro em inglês versus o livro em português, você vê a diferença. A diferença, exatamente, de tamanho das obras, né? E, então, inclusive, isso é uma coisa que eu trago para os clientes, que às vezes... eles precisam ser mais objetivos na comunicação deles, porque a outra pessoa está esperando essa objetividade. Não quer dizer que a gente vai deixar de ser prolixo, porque é uma coisa do brasileiro, né? É do brasileiro. Assim, não seria nem ético da minha parte tirar isso da pessoa. Porém, ela precisa entender que uma outra cultura talvez esteja esperando outro tipo de posicionamento dela, em termos de comunicação. Pessoal, vou falar aqui, tá? Nós somos muito prolixos. Sim. Muito. Tanto que, assim, Ellen, eu tive que trabalhar esse lado prolixo, porque para o português eu era muito direta. Então. Para o português eu sou muito isso direta. Também. Pois é. Então, falar em português é uma coisa que eu tenho que treinar. E até como treinadora, você sabe, a gente tem que repetir muitas coisas a fim de aprendizagem. Agora, no inglês, é uma paz de espírito que eu tenho. Porque a gente tem uma permissão para ser direto. Sim. E eu tô tentando lembrar, não consigo lembrar, mas vou dar o exemplo do livro. Que, se não me engano, é um livro de vendas, em que o autor esteve no Brasil. E ele fez um comentário muito interessante, que ele nunca entendia por que o comercial brasileiro trata o cliente como amigo. Por que tem essa linguagem tão informal de amizade? Né? Por que as coisas não são mais diretas, né? E ele trazia esse ponto cultural que agora a gente começa a entrar, que realmente o brasileiro ele não vai direto ao ponto, né? Parece que a gente tem que fazer amizade, conhecer a família, tomar um chopp. Sim. A gente tem muito isso. Negócios são pessoais. Né? A Erin Meyer fala isso no livro dela, do The Culture Map, né, que é o mapa da cultura, uma tradução minha aqui, ela fala sobre isso. Tem algumas culturas que negócios são pessoais, e em outras negócios são negócios. E aqui a gente mistura muito isso. E isso, claro, na comunicação é muito óbvio. Né? Na forma como a gente vende, na forma como a gente compra, na forma como a gente reclama, na forma como a gente lida com clientes, né? Esses dias eu vi uma thread que me chamou muita atenção, porque era uma pessoa reclamando da prestadora de serviço ter sido seca. Entende? Que é exatamente o mal que a gente tem, que às vezes o fato da gente, olha, é XYZ, nem todo mundo leva numa boa. Mas enfim, isso é uma outra questão.
Exatamente. E o inglês, assim, principalmente quando você vai trabalhar numa multinacional, ele vai trabalhar muito esse aspecto de postura e comportamento. Sim. E eu tô até refletindo aqui agora contigo, sabe? Eu acho que um pouco de ter esse foco, de ter uma carreira internacional, de entender um pouquinho, começar a estudar um pouco os materiais em inglês, talvez foi o que deixou a minha comunicação bem objetiva. Pode né? ser. E porque você falou dos negócios que são pessoais no Brasil, e você sabe, você me preparou, né, para falar com árabes, e para os árabes é muito pessoal, né, as negociações, é muito importante essa coisa do olho no olho, do aperto de mão, de ter essa coisa, até o árabe gosta de que você vai na casa dele, ele tem essa cultura muito pessoal, até mais do que a gente não coloca cliente dentro da nossa casa. Sim. Entretanto, a comunicação deles é extremamente objetiva. Né? Extremamente objetiva, muito clara. Graças a Deus que ficaria difícil de entender. Mas não é interessante isso? Muito interessante. É como a gente se comunica, tem isso, né? Eu tô fazendo um negócio com uma empresa indiana e a gente nem sabe ainda, tá no começo das negociações, mas o indiano já falou, Ellen, você precisa vir pro Brasil, você vai ficar na minha casa. Minha esposa vai fazer curry pra você, porque você gosta. E eu fiquei tipo, nossa, mas como? Como assim? Como é que a gente já chegou aí, né? Mas isso é cultural. E é interessante, essas coisas que a gente tá trazendo, elas são até razoavelmente superficiais. Quando chega na forma de pensar que é diferente... Aí nós temos um problema, porque a minha forma de te convencer a fazer alguma coisa, a minha persuasão, ela é baseada inteiramente na minha cultura. As objeções que você vai levantar, elas vêm a partir da minha cultura. E agora que a gente está com um projeto de expandir a empresa para o Japão, e Japão é uma cultura... A cultura japonesa é uma cultura que, para mim, ela é muito cara, já que ela faz parte da minha... ancestralidade. Então, eu sei bastante sobre a cultura japonesa. Inclusive, eu fui dar palestra no Japão ano passado e eu falei das diferenças culturais de negócios entre Brasil e Japão. Então, eu entendo da cultura japonesa, pelo menos um pouquinho. E mesmo assim, a nossa objeção, o que eles trazem de objeção de compra é completamente diferente do brasileiro. E veja só, aí eu percebi que a minha persuasão, o meu pitch de venda, não funciona no Japão. Então, se eu não tivesse um parceiro japonês reestruturando isso, não era o inglês. Né? Era a cultura que não iria funcionar, percebe? É o problema de algumas metodologias que eu vejo. Por exemplo, o próprio pitch que você acabou de usar. Sim. O pitch é uma metodologia, uma técnica, talvez, ali, de vendas que a gente usa. É um framework, né? Um framework. Ok. Que, assim, não foi feito pra nós, não. Exatamente. Eu acho muito engraçado quando o pessoal fala assim, vou fazer o pitch de elevador. Eu falo, até parece que no Brasil... Isso vai funcionar. Isso vai funcionar, mas vamos lá, eu não dou conta de ir nesses treinamentos. Vamos fazer o pitch de elevador. Tá, no Brasil? E até a nossa forma de vender, esses dias, assim... eu vi muitas pessoas comentando na internet que... eu quero saber o preço de um curso e a pessoa não me fala quanto que custa. Ela faz um monte de perguntas. Cara, isso faz parte do processo de vendas. Se você não tá pronto pra isso, né? Como é que faz? Eu até brinquei com uma das minhas mentoras e falei, gente, eu não tô vendendo bolo de cenoura. Que, é X, leva aqui, né? Eu preciso saber de você. Mas até isso causa um estranhamento, né? De novo, a questão cultural. E aí, agora, vamos entrar nessa questão multicultural, né? É muito interessante quando a gente percebe... Quando a gente tem a oportunidade de estar numa mesa de reunião com diversas culturas diferentes... É maravilhoso. E aí, o inglês é a única língua que dá pra gente conversar. Exatamente. E aí, as coisas ficam extremamente objetivas. Sim. Gente, que delícia. Isso que você falou é importante, porque é um canal de visibilidade. Você utilizando inglês para fazer negócios internacionais, a gente chama isso de BELF. Em inglês, como a língua franca dos negócios, tá? BELF é a sigla em inglês, tá? Não fui eu que inventei, então, por isso que ela não faz muito sentido a ordem, mas que seja. Então, English as a Business Lingua Franca. A língua franca dos negócios. E, infelizmente, essa é uma visão que ela não é muito difundida no Brasil, né?
Assim, eu sou hoje uma das pouquíssimas pessoas que pesquisa BELF dentro do campo da linguística aplicada no Brasil. Dentre todas as coisas que eu gosto de pesquisar, essa é mais uma delas. E é muito interessante porque quando você tem essa mentalidade de BELF, você não está preocupado com a perfeição da sua comunicação. Isso é muito transformador, que é o transformar. Percebe? Porque a pessoa, ela está preocupada com entregar a mensagem para o outro, porque do outro lado não tem ninguém avaliando seu inglês. É, verdade. Percebe? Os árabes que estavam falando com você, eles não estavam ali pensando, nossa, mas ela usou do que era does. Gente, teve árabe que achou que eu era árabe. Então, percebe? Não faz diferença, percebe? Assim, e é muito interessante como eu participo de reuniões com pessoas do mundo todo com muita frequência, enquanto fundadora da Higher Up, tá? Enquanto empresária, não enquanto professora de inglês, no caso, não. É muito legal ver isso na prática, que as pessoas... elas não ficam ali com essa coisa que o brasileiro tem de meu perfect English, né? Ai, I'm sorry for my English. Não, ninguém tá nem aí pensando nisso. É que tem a diferença muito grande quem busca o inglês para turismo do que para negócios, né? Existe essa diferença, mas a gente, de novo, a gente é muito ligado no papel e não ligado no que precisa, que é a comunicação. Que é a hora de eu chegar e vamos fazer o negócio. Sim. Entende? É isso que é muito transformador. Quando você percebe que inglês não é minha língua nativa e tá tudo bem. Não tem problema, porque o que importa aqui é como eu vou me comunicar com essa pessoa. É por isso que a gente trabalha a comunicação estratégica, né? E aí o que eu falo para os clientes é que a gente não parte, assim, na empresa, a nossa mentalidade, ela não tem como referência o nativo. E é uma palavra que eu particularmente detesto, tá? Mas por que a gente não tem essa referência? Como que você chega numa reunião com um cliente e aí você fala assim, ele é canadense. Ai, meu inglês, você tá partindo de um desnível. Não tem como negociar em pé de igualdade se você já está se sentindo inferior. Percebe? Então, isso já é uma coisa que a gente trabalha muito para desenvolver a confiança dos clientes para que eles... Não tem problema, eu sou brasileiro. Eu tenho um sotaque, eu tenho orgulho dele. O Wagner Moura puxa muito essa bandeira, né? Exatamente. Eu até postei um vídeo dele, porque eu achei sensacional. Eu cheguei a te contar o que aconteceu comigo na Alemanha. O que aconteceu com você na Alemanha? Então, eu tive que... Eu fiz conexão, né? E aí, eu desci em Frankfurt e em Munique. E aí, o que aconteceu? Eu fui, assim, numa viagem que foi muito rápida, né? A oportunidade, ou eu ia em janeiro, ou eu ia em abril. Claro que o meu perfil eu vou agora. Quanto antes. Vou esperar. Quanto antes. Como diz minha mãe, né? Tudo que eu quero é pra ontem. E assim foi. Então, não deu tempo de pegar cartão de banco, de sacar dinheiro. Eu lembro que eu saquei lá uns dirhams lá, pra quando eu chegasse em Dubai, eu nem pensei que eu ia fazer escala, enfim, nem nada. Aí, o que aconteceu? Na Alemanha, eu tava morrendo de fome. Eu tava usando um cartão internacional, que até então ele funcionava. Aí, porque cargas d'água... Eu tenho umas manias, né? Então, por exemplo, café com pão com manteiga pra mim é sagrado. Tipo, eu tenho que comer, não interessa onde eu tô. E eu tava com fome, com sono, de mau humor. Aí eu vou lá passar o cartão e o cartão não passa. E os alemães são muito educados, né? Não. Nesse sentido, não são. Eu falei, gente, mas por que não passa o cartão? Aquela coisa de brasileiro, né? Me ajuda aqui. Ela simplesmente não passa, não é problema meu. Não é meu problema, simplesmente não passa. Sim. Próximo, exatamente. Falei, não, mas eu preciso resolver. Falei, meu Deus. Aí eu fui lá no caixa. E o pessoal acha que a Europa é super desenvolvida e não é, não. Não é. Não é, não. Cheguei lá naqueles caixas antigos de banco lá, meu cartão não lia a Samsung Wallet pra eu tentar sacar o dinheiro. Enfim, não achava uma casa de câmbio que aceitava lá os negócios digitais. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui num outro lugar comprar um negócio pra saber se tava passando meu cartão. Eu falei, gente, eu vou morrer de fome. Eu comecei a calcular até da hora de chegar no avião de novo. E aí tem uma refeição, meu Deus, eu vou desmaiar aqui. Aí o meu perfil é esse assim, eu vou desmaiar, se eu cair desmaiada aqui, quem é que vai saber onde eu tô? Até alguém saber. Já comecei a imaginar assim, eu não tenho plano de saúde internacional. Olha isso. Ok. Aí eu passei lá no
Eu acho que a mulher não era alemã, cara. Aham, ok. Eu falei, nossa, passou meu cartão, porque eu fui tentar passar lá, não passou. Eu falei, e agora? Eu queria só uma. Aí eu comecei a dar a brasileirar, né? Aham, Ai, sim. eu não consigo tomar meu café. Ela falou assim, não, ó, tá tudo certo com o seu cartão, volta lá. Eu Aham. falei, tá tudo certo com o meu cartão, volta lá. Eu voltei. Era outra moça. E aí deu certo. Não deu certo. Ah, ok. Falei, gente, mas de novo, eu acabei de passar lá, deu certo, a mulher brava. Eu tava nervosa, eu estava com fome, eu comecei a discutir com ela. Ah, em inglês. Em inglês, que Olha delícia. que maravilhoso. Que delícia! Eu saí de lá, eu discuti, mas eu ganhei a discussão. Porque eu virei pra ela e falei assim, moça, eu não tô dizendo que o problema é seu, eu só estou dizendo que eu não sei o que está acontecendo. Você consegue me ajudar? Sim. Se você não consegue me ajudar, tudo bem. Sim. Menina, mas assim, não resolveu, eu tive que ir em outro lugar, mas a sensação de Essa sensação, esse empoderamento, empoderamento. eu resolvo se for necessário. Nossa. É isso, é sobre isso. E ninguém tira isso da gente. Não, tira. A partir do momento que você fala inglês, você faz isso no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro. Essa que é a verdade. É por isso que é BELF, inglês como a língua franca dos negócios, no mundo todo. Porque em 95% das transações você vai precisar de inglês. Então, se você tem uma empresa, a gente está aqui no interior, estamos em Ribeirão Preto, acho que não vou ter clientes. Errado. Vai ter. Porque Ribeirão está crescendo. Porque Sim. está vindo muito investimento estrangeiro. A gente tem um fundo internacional aqui que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, primeira universidade do Brasil do agronegócio, a Harvard, está em Ribeirão Preto. Uhum. Agronegócio movimenta milhões. Está aqui. Ou A seja, gente tem a AgriShow. AgriShow. Ou seja, a gente tem investimento estrangeiro na cidade. Uhum. E não é só Ribeirão. Você vê isso em vários lugares. Como a gente comentou no começo, o Brasil está no hype. Uhum. Com esse panorama mundial geopolítico de guerras, de desastres naturais por conta do aquecimento global. Enfim, nós temos pessoas vindo para o Brasil. Isso transforma, o cenário brasileiro. Sim. Ou seja, a gente tem contato. Eu fui no final de semana, né, numa fazenda aqui em Caça dos Coqueiros para almoçar, uma fazenda maravilhosa e tal. E até foi uma coisa engraçada que teve um turista estadunidense lá fazendo compra. Ele tava lá. E aí a atendente, ela não conseguia conversar com ele. E aí meu marido veio naquilo e falou, espera, deixa eu chamar minha esposa para resolver. E aí eu intermediei. Né? Porque ele falou, ela gosta de ajudar as pessoas. Então, percebe? Uma fazenda em Caça dos Coqueiros. Sim. E ela precisava falar inglês. Sim. Você acha que ela pensou na vida? Que, eu vou estudar inglês porque um dia eu vou atender um cliente? Não. Então, a gente se prepara antes. A gente não se prepara na hora que a oportunidade bate na porta e você perde um cliente que poderia representar um investimento significativo na sua empresa, porque você não consegue atender. A gente já tem esses casos, né, Ellen? Por exemplo, quando eu voltei, assim, é muito gostoso ouvir investidores, né, bancos internacionais falando sobre o Brasil, porque o brasileiro não valoriza e mal sabe, Sim. né, Sim. como que o nosso cenário é favorável. A gente estava falando aqui um pouco que o empresariado brasileiro, principalmente os pequenos empresários, né, a gente tem as nossas dificuldades, claro que temos, não somos aquém a isso, mas você tem outras nações aí, como foi o caso que aconteceu, você citou aí dos Emirados, que são casos reais, né, de ameaça de bombas, de explosões. Gente morrendo. Exatamente. São coisas, assim, muito graves. É diferente de uma instabilidade política que a gente tem aqui, de fato tem, mas não se compara a esses cenários. Então, a gente tem um cenário favorável. Agora, por exemplo, você pega... Eu lembro que eu precisava fazer cartão de visita, um cartão de visita especial. E aí, poderia ser impresso nos Estados Unidos, eu tive que falar em gráficas em Manhattan. Aí, eu tive que falar também para ver o mesmo cartão aqui no Brasil e tive que ver também lá em Dubai. Dubai e Abu Dhabi. E, para tudo, é uma língua universal. Então, é o nome do papel, entendeu? Então, eu consegui falar todos esses lugares usando uma mesma linguagem. Agora, eu fico pensando assim, eu falo, gente... A quantidade de empresas que têm vindo para cá fazer negócios
que são empresas de fora, que tem pessoas de fora vindo. A própria AgriShow traz muitas dessas pessoas. Quantos negócios algumas empresas locais estão perdendo? Porque alguém está tentando ligar aqui para verificar um determinado serviço, que seja um serviço gráfico de impressão rápida, Sim. que seja os serviços de hospedagem. Tudo bem que hotéis costumam ter pessoas que... Não, a hotelaria aqui da cidade, não. Olha só. A nossa hotelaria, ela da cidade de Ribeirão Preto, uma cidade com quase 800 mil habitantes, uma cidade com o segundo maior PIB do estado. Hoje a gente tem, assim, menos de 10 hotéis que tem colaboradores que falam inglês. Caramba. Né? Então, assim, eu sei porque eu tenho um produto específico para hotelaria. E aí eu fui conversar com os gestores. E essa demanda existe. Porém, eles esperam bater na porta. Nossa, estão perdendo muita oportunidade, porque fora os lugares que você mais faz negócios é nos lounges de hotéis. Então. E os lounges de hotéis são todos, como que eu posso dizer, tem toda uma dinâmica ali para te atender, né? Sim, desde coffees sim, e tudo sim. mais ali para te servir para que você possa fazer reuniões. Sim, e percebe, se eu sou uma empresa internacional, eu preciso ir para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, né? No interior do Brasil. Eu não vou preferir um hotel que eu sei que vai ter a equipe que fala a minha língua? Claro. Que eu vou conseguir me comunicar? Com Por quê? certeza. Por exemplo, eu tenho um cliente que é do setor hoteleiro aqui em Ribeirão. E o que ele me conta de casos engraçados de... veio uma companhia de balé russo e se hospedou no hotel. E ainda bem que alguém falava inglês dentro da companhia. Porque... Russo, não dá. Russo não tem condições, né? Veio um empresário chinês com a esposa e ela precisava de água. Ela precisava de água quente. Por quê? Porque eles tomam chá. Então, para eles era importante ter água quente. Então, ela veio pedir. Aqui, a gente não tem o costume de ter a térmica no quarto, como é na Europa, por exemplo. Né? Que tem a termos, né? Que fica lá para esquentar a água. E ela queria aquilo. Então, e se ninguém falasse inglês? Pois é. Entende? Perde-se muito, porque pode ser que veio numa viagem de lazer. E a próxima pode ser de negócios. E aí, às vezes, conversando com o hóspede, ele já comentou comigo que houveram outras perspectivas de negócio acontecendo ali. É bem o que você falou. Acontece no lounge do hotel. Sim. Entende? E, inclusive, ele me indicou algumas pessoas. Olha, você precisa conversar com essa pessoa, porque... Enfim, são oportunidades perdidas por uma tecnicalidade, né? Exatamente. Que, assim, é muito mais... Eu sempre falo, gente... É muito mais fácil se você desenvolver seu inglês do que você desenvolver todas as outras soft skills no perfil da pessoa. Sim. Não, você tem razão. Não é? Exatamente. Ó, gente, a Transformar fala inglês, tá? Então, se precisar, a gente entrega em qualquer lugar do mundo, desde treinamento em inglês. Treinamento em inglês. Exatamente. Mentoria em inglês, né? Exatamente. Como a Ellen trabalha mentoria para negócios, é toda uma comunicação diferente que a gente está falando aqui. E agora a Ellen começou a abrir minha cabeça, assim, a quantidade de oportunidades de negócio que estão se perdendo em Ribeirão, porque o povo gosta de gastar. Sim. E como é que eles estão indo nas lojas de roupas, de sapato, nos restaurantes, consumindo, se o povo aqui tá tão despreparado assim? Então, né, quando teve o show do Guns N' Roses, há uns 2 ou 3 anos atrás... Kiss, Iron Maiden... não, mas o baixista do Guns N' Roses foi na Decathlon comprar um tênis. Olha Tem foto disso, né? E eu fiquei me perguntando, nossa, será que os vendedores falam inglês? Não, o hard rock aqui, né? Que tá com esse intercâmbio aí de receber esses Exatamente. shows. E a gente tem shows internacionais com frequência agora na cidade. Exatamente. Além de todos os eventos. E isso tudo são oportunidades perdidas se você não fala inglês, né? É dinheiro que poderia estar passando pela sua empresa, né? Não, e até mesmo, só para dar um exemplo final, porque infelizmente estamos chegando ao fim, o quanto que você se sente, você usou a palavra muito bem usada, né? Empoderado de saber que você pode ir para qualquer lugar do mundo, Sim. que você consegue se locomover, você consegue se hospedar, a sensação de segurança que você tem não, eu consigo chegar em qualquer lugar, eu consigo pedir o que eu quiser, ninguém erra o meu prato, Sim. porque eu pedi exatamente o que eu queria, porque me entenderam. Nossa, essa sensação é maravilhosa. E mais do que isso, a sensação de você poder sentar na mesa
com os outros tomadores de decisão e conseguir se comunicar de forma assertiva, conseguir colocar o seu ponto, conseguir se colocar como você faria em português. Fazer uma ata em inglês. Agora tem a IA para fazer. Fazer uma ata em inglês, mas com as minhas anotações e observações do que eu achei que era importante ou não. E isso, eu ficava em dúvida, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com você. Falar, eu não sei se eu escrevo em português ou se eu escrevo em inglês. Mas quando a dinâmica é muito rápida, você não quer perder o insight. Não dá tempo. Tem que ser inglês. Tem que ser inglês, Nossa, exatamente. isso gente, não tem preço. O preço da preparação, ele vem com juros compostos de retorno, de investimento. Olha que bonito. É isso. É exatamente. É sobre isso. É isso que a gente faz. Ellen, muito obrigada pela tua participação. Foi, assim, enriquecedor. Eu espero que mais líderes que estão nos assistindo possam entender a importância de trabalhar essa língua, principalmente na perspectiva do BELF, que eu acredito que para nós empresários e líderes é fundamental. Com certeza. Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Por favor, deixa aqui seus contatos. Sim. O nosso site é www.higher-up.com.br e nós temos Instagram, temos LinkedIn, Higher Up English. E eu também tô no LinkedIn, Ellen Haga, é fácil de me achar, só tem eu. E cabelo azul não tem como confundir. Isso faz parte do branding. Isso aí. Pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você ainda não segue o canal, segue, se inscreva. Deixe seu comentário do que você tá achando dos nossos episódios. E eu te vejo no próximo. Até mais!